Olá, queridos e queridas! Sejam bem-vindos ao canal Axiomas da História. Se é novo ou nova por aqui, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos com amigos, familiares e inimigos. Acione o sininho de notificações. Assim, nos incentivará a produzir novos conteúdos de grande relevância ao ensino da história. O assunto da vez é a Baixa Idade Média e, sem bolodórios, vamos começar! A Baixa Idade Média é o nome que se dá a um período específico da Idade Média, entre os séculos 5 ao XI. Já a Idade Média é o longo período que se inicia no século V com as invasões bárbaras ao Império Romano do Ocidente e vai até o século XV, quando Constantinopla, a capital do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, é invadida pelos turcos otomanos em 1453. Legal! Bem louco! A Baixa Idade Média é marcada por inúmeras mudanças que ocorreram no feudalismo e culminaram com o surgimento da burguesia, do renascimento comercial, das cidades, das monarquias ou estados nacionais e, consequentemente, inaugurou a Era Moderna. Muitos fatores importantes fizeram parte dessas mudanças. No vídeo de hoje, vamos conhecer os mais relevantes e evidenciar as principais características da Baixa Idade Média. Antes de mais nada, é importante salientar que a Baixa Idade Média é conhecida como um período de crise que delimitou o fim da Europa medieval. Porém, muitas características desse período ainda persistiram nos séculos seguintes e persistem nos dias atuais. Certamente que sim. É importante lembrar ainda que a periodização referente à Idade Média e também dos outros períodos da história são criações dos historiadores ou estudiosos do século XIX e talvez até de estudiosos anteriores a esse período que convencionaram dividi-la em Alta e Baixa Idade Média. Dito isso, vamos direto ao ponto. Dentre as características principais da Baixa Idade Média, podemos destacar o uso de novas tecnologias nos campos agrícolas, como a charrua, a ferradura, o uso do cavalo no lugar de bois e o moinho hidráulico ou eólico. A charrua, que é uma espécie de arado, já era utilizada desde os primeiros cultivos agrícolas desenvolvidos pela humanidade, mas a charrua medieval recebeu partes feitas de ferro ou passou a ser totalmente construída com esse metal. Isso representou um grande avanço, pois as charruas feitas de madeira tinham pouca durabilidade. Outro artigo feito de ferro que ajudou no aumento da produção agrícola foi a invenção da ferradura, que era pregada nos cascos dos cavalos, o que impedia que se ferissem facilmente devido ao trabalho árduo na terra, como ocorria com os bois. Aliás, o próprio cavalo substituiu em grande escala o uso dos chifrudos, na prática de arar a terra. Afinal, os equíneos eram muito mais leves e ágeis do que os bovinos. O sistema trienal de terras também passou a ser utilizado pelos camponeses feudais. Consistia em dividir a terra em 3 partes iguais e em 2 delas plantavam 2 tipos de grãos diferentes. A parte que sobrava ficava em repouso. No ano seguinte, um dos terrenos que foram cultivados era colocado em descanso e os outros recebiam grãos diferentes. No terceiro ano, o terreno que ainda não descansou não era usado e os outros 2 lotes recebiam novamente uma plantação distinta da que fora empregada no segundo ano. Dessa forma, a terra que ficava em descanso poderia recuperar seus nutrientes e voltar a ser utilizada no ano seguinte.
Os moinhos tiveram grande papel no aumento da produção agrícola, pois o trabalho de moer os grãos, que era manual, demorava muito tempo e não tinha um bom desempenho. Já essas máquinas, movidas pela força do vento ou da água, trituravam vários sacos de grãos por dia, contra uma saca ou até menos quando o trabalho da moagem era feito manualmente. Uma curiosidade sobre os moinhos medievais, hidráulicos ou eólicos, é que eles não serviam somente para moer os grãos. Eram máquinas medievais de grande sofisticação mecânica, que tinham outras funções como operar serralherias, elevadores, guindastes, pedras de afiar, espadas e máquinas de triturar pólvora. Operavam ainda os martinetes, que eram grandes martelos automáticos usados em forjas, e as bombas de água. Ou seja, eram enormes invenções tecnológicas no sentido literal da palavra. Mesmo não sendo de origem europeia, utilizavam força motriz da própria natureza, poupando assim o trabalho braçal dos servos, pelo menos daqueles que podiam pagar pelo uso dos equipamentos. Isso mesmo. O quê? Não acredito. Os senhores feudais, que eram donos dos moinhos, cobravam dos servos um imposto chamado banalidade pelo uso dessa e de outras tecnologias de sua propriedade. Esses avanços tecnológicos fizeram com que houvesse um relativo aumento da agricultura, o que contribuiu também para o aumento da população. Outra mudança da Baixa Idade Média foi o surgimento do novo grupo social, a burguesia. A burguesia quer ficar rica. Que, embora pertencesse ao terceiro estado ou estamento, tornou-se uma classe poderosa e rica, pois eram grandes comerciantes que atuavam em vários setores da economia. Os burgueses tiveram relevante papel na formação das monarquias nacionais, pois financiavam os atos dos reis. Claro, estavam interessados na criação de leis, impostos, pesos e medidas e estradas nacionais, ou qualquer medida que viesse a aumentar o comércio. Lembramos que os senhores feudais, com suas leis locais, atrapalhavam muito a vida dos burgueses. Isso que eu fico. Só o rei poderia mudar isso, concentrando poderes e diminuindo a influência dos lordes no comércio efetuado nos burgos. Assim, os burgueses financiavam os interesses dos reis e os reis atendiam os interesses dos burgueses. Os burgueses também financiavam as navegações marítimas, pois estavam interessados nas especiarias do Oriente. A autossuficiência para a economia de mercado foi outra mudança que contribuiu para o fim do feudalismo, pois surgiram as tecnologias avançadas para a época e as oficinas de artesãos especializados na produção manual de determinados artigos, que também eram vendidos nos burgos. Os burgos eram as cidades medievais que surgiram por volta do século XII, geralmente próximas a castelos nos feudos. Era onde os burgueses moravam e tinham seus negócios e oficinas artesanais. O renascimento do comércio, principalmente devido às cruzadas que reabriram o comércio entre o Oriente e o Ocidente, permitiu simultaneamente o ressurgimento ou renascimento urbano e, posteriormente, junto às navegações marítimas do século XV e XVI, proporcionou a estruturação do modo de produção capitalista. Uau! As cruzadas ou movimento cruzadista, ocorridos no século XI ao XIII, foram o palco do ressurgimento do comércio e das cidades na Europa Ocidental, principalmente na Quarta Cruzada, que ocorreu entre os anos de 1200 a 1204. Inicialmente, o objetivo dessa cruzada era o mesmo das outras: tomar a Terra Santa das mãos muçulmanas, através da conquista do Egito. Entretanto, essa cruzada foi desviada de seu intuito original, pois os burgueses de Veneza e também de Gênova, atuais cidades da Itália, financiaram os cruzados e juntos tomaram e saquearam a cidade de Constantinopla, que era cristã e capital do Império Bizantino.
Constantinopla era um grande centro comercial do Oriente que mantinha contato com inúmeros mercadores vindos de vários lugares para ali comercializarem seus produtos. A religião do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente era católica ortodoxa e havia um grande interesse da Igreja Católica Romana em reunificar a religião católica em si, sob o comando do Papado Romano. Daí entendemos seu interesse e não interferência na Quarta Cruzada, que ao invés de atacar muçulmanos, atacou cristãos. O resultado disso foi que Gênova e Veneza, com o apoio dos cruzados, ao tomarem Constantinopla, abriram os portos do mar Mediterrâneo e deram um novo fluxo de mercado ao comércio da região. Outro grande fato importante que ajudou a desmantelar o feudalismo foi a formação das monarquias nacionais, base dos países da Europa que conhecemos atualmente. Tais monarquias tiveram seu início por volta do século XIII, sendo Portugal o primeiro a se consolidar como uma monarquia nacional, seguido da Espanha no século XV. Ambos enfrentaram os mouros nas guerras de reconquista, mas a Espanha foi retardária nesse processo. Sobre esse assunto, temos 2 vídeos no nosso canal Axiomas da História que retrata bem como surgiram e desenvolveram as monarquias nacionais. Mas podemos adiantar que uma monarquia nacional surge, dentre outras coisas, pelo fortalecimento dos reis. Sim, pois durante o período feudal, o rei dependia de seus senhores feudais se quisesse formar um grande exército, por exemplo. Valia as relações de suzerania e vassalagem, aquela herdada dos povos germânicos, em que os guerreiros são leais e fiéis ao outro. O poder do rei era fragmentado, já que cada senhor feudal era poderoso dentro do seu feudo. Além disso, cada feudo ditava suas próprias leis. Não havia uma unidade para coisas como a cobrança de impostos, pesos e medidas, leis e exércitos, estradas, enfim. A partir do ressurgimento do comércio e do surgimento da burguesia, essa realidade foi mudando, pois, como já dissemos, a burguesia, visando interesses próprios ligados ao fortalecimento do comércio, passou a financiar os reis emprestando dinheiro para suas causas. A coisa deu muito certo, pois esses reis foram atendendo aos interesses da burguesia. Eles não eram bobos, né? Estavam interessados em lucrar com os negócios e, ao mesmo tempo, diminuir a influência dos senhores feudais nos assuntos do reino. Mataram 2 coelhos com uma cajadada só. Assim foram criadas estradas que uniam os feudos e os burgos, leis, moedas, pesos e medidas e impostos que valiam para todo o território do reino. É o que chamamos de medidas nacionais. E claro, o rei tratou de criar e fortalecer um exército também nacional, que o ajudaria a manter a ordem, fazendo com que todos os segmentos da sociedade respeitassem as novas regras. E, é claro, ao rei. Até a igreja entrou na jogada, pois para sua própria sobrevivência, aos poucos teve de ir se adaptando e fazendo acordo com os reis poderosos. E, por fim, dentro das mudanças que ocorreram na Baixa Idade Média, temos a crise do século XIV, causada por vários fatores como doenças, fome, miséria, disputas políticas, revoltas no campo e nas cidades e guerras civis e internacionais. Destacamos o afluxo de metais preciosos, a Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre França e Inglaterra, o monopólio comercial das cidades italianas, a peste negra, as navegações marítimas que ajudam a fortalecer a burguesia, os reis e as monarquias nacionais. Porém, observamos que estamos falando das navegações marítimas do século XV. Óbvio. As navegações marítimas do século XV também contribuem para a globalização da sociedade humana,
pois colocaram os europeus diante de civilizações desconhecidas e aumentaram o potencial comercial da Europa Ocidental. Por outro lado, esse foi o início da exploração e dizimação dessas civilizações. Não vamos nos ater aqui aos detalhes dos acontecimentos que se referem à crise do século XIV e que marcaram o fim da Idade Média, pois acreditamos que cada um deles merece um vídeo à parte para explicá-los. O importante é compreender que a Idade Média chega ao fim devido a um processo que envolve vários fatores, o que chamamos de mudanças, aliados às causas naturais, doenças e desastres e aos conflitos políticos e bélicos. Mas não podemos esquecer que, aliados a esses fatos, as inovações tecnológicas surgidas desde o século XI contribuíram para o declínio feudal e o início da era capitalista chamada de período moderno. Obrigada por ficar conosco até aqui. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e acione o sininho de notificações. Assim você contribui com o crescimento do canal Axiomas da História, dedicado ao ensino e a curiosidades históricas. Mas, se preferir, pode nos apoiar contribuindo com qualquer valor para que possamos adquirir equipamentos que contribuam com a produção dos vídeos. Assim, você ajudará mais pessoas a receber gratuitamente nossas aulas. Desde já agradecemos. Se cuidem!